O bicho parecia ser inteligente. Olhou direto para mim e se levantou e começou a urrar muito alto. Eu, com muito medo, saí dali o mais rápido possível, porque aquilo só poderia ser coisa de outro mundo. Olá, eu me chamo Antunes e tenho 47 anos e moro em Forquilha, no Ceará. Trabalho como vigilante noturno, aqueles que passam na rua habitando com a moto. Faço esse trabalho há 13 anos e sempre gostei, já que ganhava bem e não tinha muita novidade de madrugada. Mas tudo mudou em uma noite de sexta-feira. O ano era 2013 e era época de quaresma. E eu, como de costume, ia sempre para a missa na sexta-feira. E naquela noite não foi diferente. Eu me arrumei e fui para a missa de 6 horas com minha esposa. E chegando lá, eu escutei uns senhores na porta da igreja falando que tinha um bicho comendo os cachorros de noite. O Senhor fala: o cachorro estava todo despedaçado. Onça não faz aquilo não. Ela mata e joga para comer no mato. Eu acho que foi lobisomem. Eu escutei aquilo e nem dei importância, pois para mim aquilo não existia e eu sempre passei a madrugada andando e nunca vi nada de anormal. Eu assisti à missa, comunguei e foi tudo normal aquela noite. Voltei para casa e fiquei assistindo TV até às 10 da noite, que era a hora que eu começava a rodar com a moto. Então eu saí, e sempre da mesma forma, e ficava das 10h30 até 11 em casa. E só saía de novo às 11 e ficava na rua até 11h30. E era assim a noite toda, meia hora em casa e meia hora na rua. Em casa eu ficava olhando o grupo do WhatsApp dos moradores e sempre atendia às ocorrências. Foi quando a hora de fazer a ronda de 1 da manhã, as coisas começaram a ficar estranhas. Antes de sair, recebi uma mensagem no grupo falando que alguém passou correndo pela rua e os cachorros estavam latindo muito. Então eu saí e já comecei a ouvir muitos latidos de cachorros. Pareceu que todos os cachorros da cidade decidiram latir. E aquilo começou a ficar estranho, porque se fosse gente, os cachorros iam latir, mas depois de um tempo iam parar. Mas eles não paravam. E com muita curiosidade, resolvi ir logo checar para ver o que era. Chegando perto do campinho, comecei a ver muitos cachorros juntos. E todos latindo e meio que coagindo algo.
Eu não vi, pois estava muito longe. Foi quando cheguei mais perto e deu para ver que tinha um cachorro maior no meio daqueles que grunhia que nem um porco e chorava que nem cachorro. Na hora eu coloquei o farol naquilo e tomei um susto que falei: que marmota é essa, meu Deus? O bicho parecia ser inteligente. Olhou direto para mim e se levantou e começou a urrar muito alto. Eu, com muito medo, saí dali o mais rápido possível, porque aquilo só podia ser coisa de outro mundo. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e desliguei as luzes da sala, olhando o WhatsApp. Quando pouco tempo depois eu comecei a escutar pisadas muito fortes na rua. E junto, um grunhido de porco misturado com cachorro. O ar ficou com um cheiro podre. Parecia merda de galinha misturado com ovo podre. Eu só pensava que o bicho ia pular para dentro de casa e me matar. Só que depois de alguns minutos, ele foi embora. Mas mesmo assim, fiquei assustado. Depois daquele encontro, eu não saí mais aquela noite. E fiquei acordado escutando os cachorros ainda latindo ao longe. No outro dia, as pessoas estavam comentando que ouviram latidos, alguém correndo, e outros disseram que ouviram um grunhido. Me perguntavam se eu via algo de noite, e eu sempre dizia que não, porque tinha medo de falarem que eu estava mentindo. Mas eu sei o que eu vi naquela noite. Hoje eu sei que lobisomens existem e pode ter um aí na sua cidade. Quando era criança, eu morava em Ubatuba, na cidade de Ubatuba, né, no bairro de Ipiranguinha, que é o segundo bairro de Ubatuba. E minha mãe foi comprar lanche, e o rapaz do carrinho de lanche, minha mãe tinha ido de bicicleta, né, comprar o lanche, e o rapaz do carrinho de lanche falou para minha mãe, falou: olha, você tá sabendo do documentário que tá tendo aqui no bairro, na região aqui? Minha mãe falou: não. Daí o rapaz do carrinho de lanche olhou bem pra minha mãe e falou: que estão dizendo aí que tá aparecendo lobisomem. Minha mãe olhou pra ele, deu risada e falou: lobisomem é lenda, só preciso ver pra crer. Daí passou-se uns dias, minha mãe levantou, né, pra poder ir no banheiro, a toalete. Você tem que sair do quarto, atravessar o quintal, que o banheiro era do lado, o toalete era do lado da cozinha. E minha mãe viu um vulto que pulou o muro, mas na onde que nós morávamos, o terreno era mais alto do que o nível da rua, entendeu? E da casa para a rua, o muro dava da altura do peito. E da rua para casa, o muro dava seus 3,5 metros, mais ou menos, quase 4 metros. Minha mãe viu o vulto pulando, minha mãe pensou: deve ser gato que pulou para poder mexer no lixo. Quando a minha mãe abriu a porta, viu o lobisomem fuçando no lixo. Eu peguei, levantei para ir no banheiro, também era criança. Eu olhei para minha mãe e falei: olha, mãe, a senhora arrumou um cachorro.
para nós poder brincar. Minha mãe olhou para mim assim e falou: não é cachorro não, menino. Isso daí é um lobisomem. Quando minha mãe falou isso, o lobisomem virou para minha mãe. Estava a distância dos seus 10 metros da minha mãe, de nós. Daí quando minha mãe falou pro meu pai assim, falou: olha, Wilson, tem um lobisomem aqui no quintal de casa. Meu pai levantou, pegou o facão e saiu para fora. Quando meu pai saiu para fora, o lobisomem viu meu pai com o facão, se pôs em pé, que nem gente, e pulou o muro de volta. Entendeu? De volta para a rua. E ali as polícias começou a fazer ronda, fazer, né, como se posso falar, tocaia, para poder pegar o bicho, mas você viu o bicho correndo na rua, as polícias atrás. Teve um policial que ficou tocaia dentro do quintal de casa, um policial chegou a urinar na calça quando viu o bicho, de medo. Meu pai teve que emprestar uma calça para ele, para poder, né, levar a calça que ele urinou, para poder lavar. O meu tio, o irmão do meu pai, ele trabalhava de maqueiro no hospital. Ele viu, chegou um guarda florestal que foi atacado pelo lobisomem. E o médico olhou pro policial florestal, olhou para ele e perguntou, falou: o que aconteceu isso com você? Que bicho que te atacou? Foi onça que, né, que fez isso com você? Ele olhou bem pro médico e falou: não, o que fez isso comigo, o que me atacou foi um lobisomem. Acabou de falar, o policial florestal acabou de falar e morreu. E também passou-se os tempos, nós conhecemos o dois que era lobisomem. Era um velho, um senhor de idade, e um rapaz novo de tudo. E nós estava na rua da minha casa, nós já sabia quem que era o lobisomem. Meu pai estava conversando com o rapaz sobre o respeito do carro dele, que meu pai é mecânico. E minha mãe conversando com a vizinha. Minha mãe passando uma receita de pão caseiro para a vizinha. E nós brincando com os filhos das vizinhas ali na frente de casa. Daí o rapaz passou, parou, olhou para nós brincando, olhou para minha mãe, para a vizinha assim, olhou para meu pai e falou assim: que criançada cheia de saúde, criançada viçosa. Minha mãe olhou para ele e falou assim: é cheia de saúde e viçosa, mas não é para os seus dentes não. Ele olhou para minha mãe, arregalou o olho, minha mãe olhou para a cara dele e falou: eu sei que foi você que teve aqui à noite, que de madrugada, que se transformado em bicho, né? E o rapaz que estava conversando com meu pai era policial, um grandão dentro da polícia. Daí olhou para minha mãe assim, deu um toque pra minha mãe apontou que era ele, que era o bicho. O rapaz na hora correu, foi embora. Daí nunca mais o bicho pulou no quintal de casa. E de noite nós escutava ele correndo na rua de casa de madrugada. Então, Marcial, esse daí é meu relato. Agradeço, obrigado.